E seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda! Estamos começando o segundo vídeo falando sobre estratégia de alocação e deixei você com aquele gostinho, no final do vídeo anterior para você entender por que é importante o que você viu no vídeo anterior. E agora vai complementar todo esse assunto, mas para a gente seguir você entender o que é que tem de tão importante que eu deixei de falar e te deixei com água na boca, você precisa se inscrever no canal antes. Vai, me dá aquela força, eu te ajudo por aqui, você me ajuda por aí e fica tudo certo entre nós, tá bom? Então se inscreva no meu canal, ative os sininhos para ficar sempre atualizado das principais informações que rolam por aqui. Estou disponível para a gente conversar, bater um papo, se você quiser me conhecer melhor, lá pelo Instagram, também está aqui embaixo o meu endereço. Olha só que importância, né? Caso você queira estar decidido a adquirir o livro Panaceia, aproveita, final do ano chegando, nós estamos falando aí de dezembro de 2025, presentei alguém com o livro, pode ser a versão e-book, pode ser aí a versão física, presentei alguém aí, né, um ótimo livro, porque pode transformar a vida daquela pessoa que vai receber o exemplar, tá bom? Então, está disponível no meu site www.eronmarques.com.br, está disponível também pela Amazon e está disponível também pelo Google Play Livros. Portanto, vamos seguir para você agora aprender o que faltou, que foi sacanagem que eu fiz, né? Foi sacanagem, mas sim, é para o vídeo não ficar tão longo e você aprender com muita calma, com muita tranquilidade, lembrando. Se você gostou do vídeo anterior, né? Então dá um like, famoso like que todo mundo pede, né? Dá um curtir para ajudar a impulsionar um pouquinho mais, para alcançar mais pessoas. E também você pode ajudar essas pessoas que você queira, essas pessoas mais próximas, compartilhando, tá? Compartilhe o vídeo, vamos fazer chegar esse conteúdo que é gratuito, a educação financeira chegando a quem realmente precisa. Combinado? Vamos seguir adiante então para você aprender o que faltou. Agora você vai tentar se identificar nos ciclos de vida. Então, todo investidor, todo ser humano encontra-se em um perfil situacional. Então, nós falamos primeiro de um perfil emocional, perfil de risco, tá? Aquilo em que, com base naquele perfil identificado, nós sabemos qual é a predisposição dele a risco. Agora, nós precisamos entender se o seu perfil situacional possibilita ele correr o risco de acordo com o seu perfil, ou seja, nós precisamos identificar em que momento ele está na sua vida financeira. Então, olha só este primeiro ciclo, que é a fase de fundação. Então, nessa fase de fundação, que é o início da vida profissional, né, porque são as pessoas que estão ali entre 20 a 35 anos, então vamos olhar com as pessoas mais novas, né, com a idade próxima ali de 20 anos. Então, está começando no mercado de trabalho. Normalmente, se tem renda, ela ainda é muito baixa, e talvez já tenha algum nível de despesa, como talvez o financiamento estudantil, se participou de uma família que não puxou seus estudos, tá? Então, talvez esse perfil seja melhor definido. Então, tem uma renda baixa e normalmente já tem um certo grau de endividamento para comprar um carro, uma moto ou mesmo para financiar os estudos, ok? E ainda, se nós estivermos falando aí de perfis com 20, 22 anos, está ainda na fase da faculdade, está cursando uma graduação e logo está tendo talvez um custo com essa faculdade, né, mensalidade, para que ele possa se profissionalizar. Então, é o início dessa vida, desse ciclo financeiro. Nós estamos falando da fase de fundação. Perfil 20 a 35 anos, renda, né, ainda ali não tão elevada, existe uma grande despesa, porque está investindo na sua própria formação, né, visando no futuro, né, galgar aí, ou ser promovido, galgar outros cargos, né, e dentro aí dos seus objetivos conseguir aquilo que ele deseja, em termos de renda principalmente, baixo nível de investimentos e também patrimônio muito baixo. Fase de acumulação, o indivíduo está ali entre 35 e 50 anos e é neste momento em que todo aquele conhecimento adquirido, todo aquele investimento realizado na fase de fundação, ele começa a produzir frutos. Então a renda aumenta consideravelmente, fruto de uma ascensão profissional, ele já tem uma boa capacidade de poupança, ou seja, se ele não tinha antes, ele passa a ter uma boa capacidade de poupança, face aumento da sua renda, e níveis de despesas, sim, se elevando, mas a sua renda superando o seu nível de despesa. E nesse momento também é a hora que ele constitui família, ele se casa,
Normalmente soma-se a sua renda ao cônjuge, né? A maioria trabalha, mas também começa a ter filhos, né? A família está sendo constituída também. Mas ainda que as despesas se elevem, fruto, né, do casamento, também é um momento que ele começa a gerar patrimônio. Então, o seu patrimônio começa a crescer mesmo que as despesas estejam se elevando. Então, quais são as características deste momento da vida do indivíduo? Renda está bem elevada, despesas também estão elevadas, porque ele constituiu família, os investimentos, pela sua capacidade de poupança, também estão elevados, e o seu patrimônio está em ascensão, crescendo, estão elevados também. Agora vem a fase de manutenção, que está prevista ali entre 50 e 60 anos, e é neste momento que está usufruindo do seu patrimônio que foi construído ao longo da vida, né? Principalmente naquele período de 35 a 50 anos que nós vimos agora sobre fase de acumulação. Mas na fase de manutenção, isso é usufruto. Bom, está na hora de eu gozar o patrimônio que eu formei, tá? A renda ainda permanece elevada, mas os filhos começam a entrar naquela idade, naquela faixa de cursar uma faculdade, e as despesas em relação à educação dos filhos começam a ser bem mais consideráveis, tá? Então as despesas se elevam, naturalmente, mas o padrão de vida também se eleva. Normalmente ainda nesta fase, a renda é elevada, muito elevada, as despesas caem um pouco, relativamente menores, porque os filhos, por mais que eles ingressem na faculdade, representam uma despesa mais elevada, mas eles começam a dar maturidade para a família, dado o seu padrão de vida, dado o equilíbrio entre renda e despesas, naturalmente essas despesas se tornam mais equilibradas, tá? Os investimentos continuam elevados e o patrimônio, né, praticamente no topo, porque ele já consolidou nesse período tudo que precisava. E é neste momento que ele começa a se preocupar com a sua aposentadoria. Ele ou ela, né? Ou ambos. Então eles começam a se preocupar com a aposentadoria. Enxergar como está a previdência privada, se fizeram o planejamento adequadamente, se tem renda a mais, se não tem, se tem outros produtos, enfim. Mas talvez esse momento seja um pouco tardio, porque muitas pessoas se despertam para a aposentadoria quando é tarde demais. E chegamos na última fase, que é a fase de distribuição, prevista aí para quem já tem acima de 60 anos. E é neste momento que o gozo da renda ele passa a ser menor, porque a maioria das pessoas, né, estão demitidas ou já estão se aposentando e começam a gozar da renda fruto do INSS e da sua previdência privada, se é que ele teve a sua previdência privada. Então, a renda cai consideravelmente. Mas nós devemos considerar que os filhos, nesta fase da vida familiar, se tornam independentes, se casam, então vão morar, né, com seus cônjuges. E isso resulta em uma menor despesa para essa família, para esse indivíduo, para esse casal. Tá? Ao mesmo tempo, a preocupação, né, continua sendo em relação à sucessão e também à aposentadoria, para ver se está finalizado todo o processo sucessório e a aposentadoria. Por quê? Com a aposentadoria a renda cai, né, nós sabemos disso, e algumas despesas podem surgir, despesas médicas, despesas com medicamentos. Então, o planejamento ele é vital para que a família, o indivíduo, possa se aposentar muito bem e gozar do restante da sua vida. Como é que fica em termos da renda? A renda, né, um pouco mais baixa, mas ainda continua em níveis aceitáveis. As despesas caem bastante, os investimentos continuam elevados, porque agora talvez ele utilize pouco dos investimentos apenas para complementar ali a sua renda mensal face à sua aposentadoria. E o patrimônio continua em um certo nível, mas ainda talvez num processo sucessório. Parte já pode ter sido distribuído, então por isso pode representar uma queda considerável. Ou então já tem quase nada porque o processo sucessório já foi totalmente realizado. Mas é um momento em que o indivíduo, o casal, eles querem gozar da vida através dos netos, através de viagens, né? Então quero aproveitar, poxa, trabalharam tanto, como eu falei na fase anterior, e agora chegou o momento de, fato, descansar, né? E aproveitar a família que eles construíram ao longo desse tempo. Tá, então nós finalizamos todos os perfis. Se você ainda não está seguro e não se identificou, olha, faça o seguinte, escolha uma instituição para você abrir a sua conta, lembrando que a conta de investimentos ela é gratuita, não existe tarifa por lei, então fique tranquilo.
Se você quer abrir na XP, se você quer abrir no BTG, se você quer abrir na Ágora, se você quer abrir na Toro, se você quer abrir, enfim, tem bastante opções hoje. Falei só algumas, tá? Mas tem muitas opções que eu já disponibilizei no livro e também já falei em algum dos vídeos por aqui, tá? Abra sua conta hoje, escolhe aquela que mais você se identificar e já realiza sua análise de perfil do investidor. Então você vai ter informações importantes e lembre-se, né? E você tem que ter atitude, você tem que dar esse primeiro passo agora, né? Então você não precisa ter o seu dinheiro ainda para investir. Você não terminou de assistir todos os vídeos ou não terminou de ler todo o livro, mas fique tranquilo, tá? Tudo é um processo. Vai ter início, meio e fim. Você está no início. Quando se sentir seguro, você dá o primeiro passo, que é então investir. E, inclusive, nós falaremos na próxima aula também sobre gerenciamento de performance e risco, no próximo vídeo. E aí você vai aprender muito mais e vai ficar muito mais confiante, mais tranquilo para poder realizar os seus investimentos. Certo, então vamos falar do que interessa, que agora são as estratégias de alocação, que são 6. Vou trazer para você aqui um resumo, né, das principais estratégias. Embora sejam 6, eu utilizo apenas 4, tá? Mas vamos conhecer primeiro uma por uma. Então vamos começar pela mais simples de todas as estratégias, a alocação estratégica. Por que ela é a mais simples de todas? Porque você já fixa os percentuais que você vai alocar em cada categoria. Um exemplo, você pode definir 80% em renda fixa e 20% em renda variável, respeitando o seu perfil do investidor. Uma vez que você fez isso, você esquece, você vai alocar nos ativos em que você selecionou, e 80% em renda fixa, 20% em renda variável, com uma visão de longo prazo, e deixa a vida acontecer. Você apenas acompanha a performance, você acompanha o risco e deixa essas alocações. Iron, mas pode acontecer de fugir dos 80% e dos 20%, dado a performance em um determinado ativo ou de uma determinada categoria? Sim. Pode ser que em renda fixa suba para 85% e aqui em renda variável caia para 15%. Ou pode ser que aconteça o inverso, aqui suba de 20 para 30 e aqui caia de 80 para 70. Mas enfim, você não vai mexer. Você não vai rebalancear. O que é rebalancear? É ajustar para enquadrar os percentuais que nós vamos ver, né, na estratégia seguinte. Então, na alocação estratégica, é como se você travasse nessas condições e deixasse tudo acontecer e você apenas acompanhasse. Agora sim, alocação com ponderação constante. Nessa, a gestão ela é semiativa. Por que ela é semiativa? Vamos pegar o mesmo percentual que nós vimos na alocação estratégica. 80% em renda fixa foi definido e 20% em renda variável. Na alocação com ponderação constante, você vai ajustar, você vai rebalancear ao longo do tempo. Então, imaginamos que ao final de um ano você percebeu que renda fixa saltou de 80% para 85% e renda variável caiu de 20% para 15%. Então, você vai ajustar os parâmetros. Você vai pegar esse excedente e vai jogar em renda fixa. Assim, você vai restabelecer o percentual em renda fixa para 80% e o percentual de renda variável para 20%. Então, esse é o efeito da gestão referente à alocação com ponderação constante. Alocação tática. Essa já é uma gestão ativa, de fato. Por quê? Por mais que você vá, né, planejar uns investimentos com visão de longo prazo, aqui vai te exigir ou exigir do profissional, né, que acompanhe o mercado, né, de uma forma bem próxima para ver oportunidades, né, que estão ali aderentes à estratégia. Então, se oportunidades no curto prazo surgirem, né, vocês farão alterações na carteira, mas sempre com aquela visão de longo prazo que foi inicialmente tratada, tá? Mas essa alocação, ela já é uma alocação que vai exigir muito mais conhecimento, né, muito mais acompanhamento de mercado e, obviamente, no mercado de investimentos, principalmente quando você trata com um consultor, né, essa alocação costuma ter, né, uma diferença de valor, porque vai exigir muito mais desse profissional, tá? Tudo vai depender do seu apetite, do seu conhecimento, da tua disponibilidade, o que você quer, né, em relação aos próximos anos, os seus próximos objetivos, em quanto tempo você deseja alcançar. Então, assim, você vai conseguir identificar de que forma, né, assim que você começar, se você começar com a alocação estratégica, talvez você enxergue que não é a melhor estratégia e passa a ponderação constante, ou então vai direto para a alocação tática, mas tudo vai depender do seu apetite a risco. Então,
Claro que na alocação tática, o risco ele já está muito mais presente na carteira, porque nós estamos criando uma estratégia que contemple ali oportunidades também de curto prazo. A alocação dinâmica. Então, na alocação dinâmica, diferente da tática, também ainda é uma gestão ativa, mas nessa você vai criar oportunidades, ou seja, vai acompanhar oportunidades que estão segundo uma projeção, uma perspectiva de mercado. Então, obviamente, você vai trazer muito mais risco nessa gestão. Tá? Enquanto a gestão tática apenas acompanha o mercado diante de oportunidades claras para se aproveitar naquele momento, na gestão dinâmica, através dessa alocação, você não vai simplesmente acompanhar, você vai ver oportunidades segundo projeções, segundo perspectivas, tá? E aí sim você vai mudar talvez a sua estratégia de acordo com o que você acha melhor, tá? Obviamente, é uma gestão que vai exigir muito mais do seu acompanhamento, né? Sempre ali presente no mercado de investimentos, e por isso também é uma gestão que vai trazer um risco mais elevado para a sua carteira. A alocação de ativos segurada. Por que segurada? Porque aqui é um pouquinho mais seguro. Porque você vai impor limites, né, que você considera aceitável para que a sua carteira sofra uma oscilação. Digamos que você fixe ali um percentual de menos 10%. Se a sua carteira em algum momento atingir uma queda de 10%, você vai reavaliar toda a estratégia. Então você vai mexer nela se isso acontecer. Então, na verdade, ela é um pouco estática, ao mesmo tempo existe um limite, né, aceitável para que a sua carteira oscile. Quando isso acontece, é hora de exigir seus conhecimentos para você, então, reajustar, rebalancear toda a sua carteira e talvez até mudar a sua estratégia. E a alocação integrada sendo a última dessas 6 que nós vimos. A alocação integrada nada mais é que uma combinação de todas essas que você conheceu aqui, tá? Por isso que chama alocação integrada. Pronto! Agora, só para reforçar, eu vou resumir cada uma delas, trazendo até alguns exemplos. Então, a alocação estratégica, sua proposta é definir inicialmente os percentuais de alocação para cada classe de ativos, como nós já demos exemplo, aqui o exemplo é diferente. Então, define ali 50% para a renda fixa e 50% para a renda variável, sem rebalanceamento. Aqui não tem. Já quando nós falamos na alocação de ativos com ponderação constante, sim, aqui nós teremos rebalanceamento. Vamos imaginar que foi definido 40% em renda fixa e 60% em renda variável. Então, com as oscilações do mercado, os percentuais se alteraram e você necessita reajustar para trazer aos percentuais inicialmente fixados. Na tática de ativos, mesmo definindo os percentuais por classe, podem haver mudanças no curto prazo, diante de boas oportunidades. Então, você vai sempre aproveitar oportunidades claras que estão disponíveis no mercado, ali, curto prazo. Já a dinâmica de ativos, eu falei, já traz um pouco mais de risco, porque vai, né, segundo a projeção, se ela é otimista para a Bolsa Brasileira, realoca um percentual maior, então, em renda variável. Se a projeção aponta que será melhor renda fixa, você aloca ali um percentual maior em renda fixa, e isso vai acontecendo de acordo com as projeções e expectativas de mercado. Já na alocação de ativo segurado, você deseja obter ganhos com a Bolsa, aproveitando a projeção otimista, porém, você vai solicitar um stop loss, que é uma trava. Então, você vai travar esse limite de perda caso o mercado mude de sentido. Lembra no exemplo que eu dei anteriormente? 10%, atingiu aquele ponto 10%, opa, hora de eu rever a minha estratégia, né? E na integrada dos ativos é uma combinação de todos esses ativos que nós, mais uma vez, acabamos de ver por aqui. E lembre-se, para você iniciar primeiro, você precisa saber qual é o seu perfil de investidor. Então, você deve ter sempre um horizonte de longo prazo para você estruturar, né, e adotar a sua correta estratégia de alocação. De preferência, se não estiver constituído ainda, constituir a sua reserva de emergência, lembre-se sempre dela, tá? Defina os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, definindo então a sua classe de ativos, quanto você vai destinar, qual é o percentual em renda fixa, qual é o percentual para renda variável. Depois de definido, então, as categorias, você olha os ativos. Então, você vai definir quais os percentuais para pós-fixado, para pré-fixado, para inflação, qual é o percentual que eu vou destinar para multimercado, se eu vou incluir na minha carteira ou não. Se eu for investir em renda variável, qual será o percentual para ações, qual será o percentual para ETFs, para fundos imobiliários, para fiagros, para criptomoedas, enfim,
esta já é a parte de seleção de ativos. E não pode se esquecer que deve haver um rebalanceamento, a depender da estratégia que você adotou. Se não for a estratégia, a alocação estratégica, então essa não vai te exigir rebalanceamento, todas as demais sim vão te exigir em certo grau um nível de rebalanceamento, tá? Então não se esqueça, rebalanceamento é voltar, né, ajustar essa carteira aos níveis que eu queria anteriormente ou ao novo nível que eu desejo a partir de agora. E o que as estratégias de alocação trazem para minha carteira? Bom, primeiro, vai melhorar a performance. A correlação entre risco e retorno, ela melhora consideravelmente. Então, esse é o principal efeito da estratégia de alocação que você adotar, tá bom? Através da estratégia, também, isso vai permitir que você não se envolva tão emocionalmente a ponto de tomar decisões pautadas simplesmente por um aspecto emocional e aí você impactar toda a sua carteira porque você ficou com medo em uma determinada situação, tá? E aí você tem um maior controle dos seus viés cognitivos e, consequentemente, através da diversificação, o seu risco ele cai consideravelmente. Agora fala para mim, gostou do que você aprendeu até aqui? Gostou de conhecer as estratégias de alocação, entender um pouco mais, né, sobre diversificação, sobre por que uma carteira de investimentos de um cliente que eu conheço está indo muito bem e a minha não está indo bem? Porque, né, essa pessoa está tendo ou um aconselhamento profissional muito bom através da estratégia de alocação, ou então ele já leu o livro sobre Panaceia, Invista Sem Depender de Profissionais, e aprendeu que a estratégia de alocação é um ponto fundamental para ter sucesso numa carteira de investimentos. Só que, Ron, ainda não estou tranquilo, não sei por onde começar. Mas eu sempre te disse que eu te ajudo. Então fica tranquilo, porque eu vou te ajudar mais uma vez. Essas estratégias essas recomendações estão disponíveis no livro, mas você não comprou o livro. Não tem problema, você tem aqui disponível gratuitamente. Veja só. Heron, mas por que você faz isso? Porque esse é o meu propósito. É ajudar as pessoas para que não sofram com profissionais mal intencionados e que você tenha sucesso na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida familiar, enfim, em todos os aspectos da sua vida, tá? Conte comigo, lembre-se disso. Mas eu te peço, se você está achando importante, me ajude então, já que eu estou te ajudando. Compartilhe esse vídeo com quem você conhece, compartilhe com aquelas pessoas que precisam dessa orientação também. Se as pessoas ainda não adquiriram o livro Panaceia, né, forneça o vídeo, compartilhe com ele agora, aproveita, tá? Então vamos lá, conheça a estratégia, veja que melhor se enquadre nessas recomendações ao seu momento. Lembre-se, verifique seu perfil de risco depois do seu perfil situacional, através dos ciclos de vida, tá? Uma vez identificado, você consegue também saber qual vai ser a melhor recomendação para você começar. Então, para quem não tem reserva de emergência, para quem não possui, a primeira recomendação, falando do perfil conservador. Então, nós estamos vendo ali 60% a recomendação pós-fixado com liquidez, ou seja, produtos com liquidez diária, você já sabe quais são, já aprendeu. E nós vamos ainda disponibilizar 15% para ativos pós-fixado. Esses 15% não precisam de liquidez, aí o prazo pode ser, né, um vencimento maior, 2, 3 anos. E nós temos aí também 15% em pré-fixado e mais 10% em títulos atrelados à inflação. Títulos IPCA, CDBs IPCA+, tá? Então, esses títulos. Com essa recomendação, ele está promovendo que você vai sempre canalizando uma parte para uma reserva de emergência, nesse caso 60% da sua carteira. Então, se você tivesse ali 10 mil reais hoje, 6 mil reais já estariam disponíveis caso você enfrentasse alguma dificuldade. Agora vamos falar do perfil que não precisa de reserva de emergência, porque já tem uma reserva constituída, tá? Então, para esse perfil, se for o seu caso, olha como é que muda o percentual de pós-fixado com liquidez. Já cai para 30% apenas. Então, voltando ao exemplo dos 10 mil reais, neste caso, você teria 3 mil reais nessa proposta de reserva de emergência, tá? Claro que 10 mil reais, 3 mil como reserva de emergência é muito pouco. Você já viu, já aprendeu como calcular uma reserva de emergência. Agora vamos imaginar aí valores maiores. Nós estamos falando de uma carteira de 100 mil reais, então 30 mil como reserva de emergência, depende de se você já fez ou não. Como nós já estamos considerando que você tenha uma, 30 mil reais é um bom número para complementar a reserva que você já possui. Então, mais 30% de pós-fixado, aqueles que não oferecem liquidez imediata, que têm prazos longos de vencimentos, 1, 2, 3 anos. Pré-fixado também, aí 25%, e 15% em títulos atrelados à inflação.
Então, lembrando, essa é uma recomendação para quem já possui uma reserva de emergência constituída. Perfil moderado agora para quem não possui reserva de emergência. Então, nós destinamos 40% em ativos pós-fixado com liquidez imediata, mais 10% em ativos pós-fixado, mais com vencimento ali 1, 2, 3, 4, 5 anos, pré-fixado 12%, 15% em títulos atrelados à inflação, 18% em fundos multimercados, para trazer, né, uma boa diversificação e proteção para a carteira, e mais 5% em ações. Lembrando, para quem não possui reserva de emergência. E agora aquele perfil moderado que já possui reserva de emergência. Bom, já muda os percentuais, 20% apenas em pós-fixado com liquidez, 20% para aqueles que pós-fixado que não tem liquidez, 15% em pré-fixado, 15% em inflação, 25% em multimercado e 5% em ações. Finalizamos agora com o perfil agressivo, para aquele que não possui reserva de emergência constituída. 42% destinado a ativos pós-fixados com liquidez, 10% em pré-fixado, 8% em inflação, 10% em multimercado, 25% em ações e 5% em ativos offshore, ou seja, ativos que não fazem parte do nosso mercado brasileiro. E aí nós podemos olhar o mercado americano. Então, 5% destinado a esse perfil agressivo. Já para aquele perfil agressivo que já tem reserva de emergência constituída, os percentuais, obviamente, mudam. 20% para pós-fixado com liquidez, 8% em pré-fixado, 10% em inflação, 12% em multimercado, 40% em ações e 10% em ativos offshore. E agora, te ajudei? Ficou mais fácil para você começar? Então já adota a sua recomendação, já põe aí no seu caderninho, na sua planilha, ou em qualquer lugar que você queira gerenciar, se você foi através do Kim, você foi através do Gorilla, Smart Brain, enfim, são ferramentas importantes que vão te ajudar bastante e você já consegue até desenhar sua estratégia de alocação pela plataforma que você escolheu. Então eu espero que esse vídeo mais uma vez tenha te ajudado muito para que você faça sucesso com seus investimentos, que você tenha orgulho de chegar na sua roda de amigos, roda de parentes e dizer: hoje eu estou bem financeiramente, graças a uma luz que brilhou na minha vida através do Heron, através dos seus vídeos, e me ajudaram muito em relação aos meus investimentos, às minhas finanças. Lembrando, se é interessante, se é importante, se está mudando a sua vida, ajude a mudar a vida de outras pessoas que você quer bem. Então, compartilhe esse vídeo e lembre-se, se ainda não se inscreveu, aproveite, corre lá, se inscreva no meu canal mais uma vez. Estou disponível pelo Instagram também, está aqui para você me acompanhar. Caso gostou muito, Heron, eu vou ter que adquirir o seu livro. Está aqui, ó, Panaceia, Invista sem depender de profissionais. Faça isso através do meu site www.heronmarques.com.br, Amazon, Google Play Livros, tá? Tá tudo disponível para você adquirir. Heron, não quero, vida que segue, mesmo assim eu te agradeço e peço que continue por aí, porque logo mais vem vídeo para a gente falar sobre gerenciamento da sua carteira de investimentos.